Fala galera, Elementos 2, voltando aqui a falar um pouco sobre circunferência trigonométrica, nossa segunda parte do vídeo, tá? E nessa parte vai falar sobre o ciclo ou circunferência trigonométrica. O que é isso, né? Que bicho é esse? Bem, o ciclo ou circunferência trigonométrica é um círculo no plano cartesiano que possui raio igual a 1, uma unidade de medida qualquer, e unidade de medida, né? Qualquer não, unidade de medida. Está aqui esse raio igual a 1. E esse ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, ela segue um padrão. E que padrão é esse? Você vai contar e vai andar ela no sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio. E esse círculo, basicamente, ele contém na borda dele todas as medidas correspondentes aos ângulos que a trigonometria te fornece, do 0 até o 360 graus ou do 0 até o 2π radiano. E aí o que acontece quando você vai, já que é a parte direita aqui do nosso slide, quando você vai do início do eixo X até formar 90 graus com o eixo Y, você tem um primeiro quadrante passando a outra parte, segundo quadrante, depois terceiro quadrante e quarto quadrante. O quadrante é justamente esse espaço, a gente chama de semiplano, né? Vocês vão aprender isso depois de geometria. Esse espaço correspondente a cada delimitação do eixo X e do eixo Y no ciclo trigonométrico. E basicamente esse ciclo aqui ele vai reger toda a trigonometria a partir de agora. Ele vai te fornecer a questão das funções seno, cosseno, tangente, vai te fornecer os ângulos, como é que você faz correspondência em ângulos, como é que você faz congruência em ângulos e simetria também. Tá? Aqui está o reposicionamento dele, e aqui dessa vez eu tenho as medidas bem colocadas. Veja, do lado direito eu tenho em graus, 0, 30, 45, 60 e 90. Perceba que nos dois casos eu tenho esses ângulos roxos aqui, eles são os ângulos correspondentes aos extremos, de 90 a 90 graus, 0, 90, 90, 180, andando sempre nesse sentido anti-horário, 180 a 270, 270 a 360. Na trigonometria, se você inverte esse horário, ou seja, se você vai para o sentido horário, se você inverte esse sentido, aliás, você começa a trabalhar com os ângulos negativos. Então, no sentido anti-horário, convencionou-se que os ângulos são todos positivos. Se você inverter esse sentido, for para o sentido horário, os ângulos se tornam negativos. Max, existe essa possibilidade? Existe. Algumas questões trazem isso e algumas formas de cálculo também trazem. Do seu lado esquerdo, eu tenho esses mesmos ângulos, só que agora todos transformados em radiano. 0 correspondente a 0, 90 π sobre 2, 180 correspondente a π, 270 correspondente a 3π sobre 2, 360 correspondente a 2π. Aqui o melhor seria se tivesse uma barra para você identificar que são dois ângulos diferentes, tá bom? Um exercício para vocês que eu sugiro é pegar cada um desses ângulos e sair transformando de grau para radiano, tá? Esses ângulos azuis aqui, esses três aqui em especial, tá vendo aqui esses três que eu estou circulando, 30, 45 e 60 são aqueles ângulos notáveis que tem uma tabela trigonométrica só para eles, tem um seno, cosseno e a tangente deles bem definidos, tá? E esses outros valores em cada lado, eles são valores que vão se corresponder a eles na hora das transformações, que a gente chama de simetria de ângulos, que é para uma outra oportunidade de slide, tá bom? Bem, dito um pouco sobre a circunferência trigonométrica, mais uma vez, pegue seu caderninho, faça transformações desses ângulos todos, usando a regra de 3 da aula passada, dos slides passados, para que você possa começar a exercitar isso aí que você vai precisar. Tá? Olha aqui como é que funciona. Eu tenho aqui 6 exemplos de ângulos na trigonometria.
No primeiro exemplo eu tenho um ângulo de 300 graus, ou seja, ele andou, quase completou uma volta toda, foi até 300 graus, parou nesse ponto P. O outro ele andou 200 graus, andou 100 graus. E o que acontece se ele passar de 360? Olha aí, ó, como esse caso aqui, ó. Ele andou 360 e passou um pouco disso, chegando a 400. Ou seja, ele vai dar sempre em volta desse círculo, ou circunferência. Por isso o nome é ciclo trigonômetrico, ele vai ter sempre uma repetição aí. E no caso do 500, ó, deu uma volta completa 360, andou mais um pouquinho, contou 500 graus. Ah, eu quero voltar, olha a volta, ó, tô voltando. Beleza, menos 40 graus. Se eu desse uma volta completa no sentido horário, eu ia fazer isso aqui, ó. Então, quando eu chegasse aqui, chegasse aqui na borda do X de novo, eu teria percorrido menos 360 graus. Porque eu percorri isso no sentido horário. Beleza? Isso que vai ser importante você transformar, porque isso te dá ideia do que vem a ser os ângulos ou arcos côngruos. Eu deixei um conceito para vocês, ó. Dois arcos são côngruos ou congruentes, você pode usar congruente, não tem problema nenhum, já vai morrer por conta disso, quando suas medidas diferem de um múltiplo de 2π radiano 360. Traduzindo, toda vez que você der mais de uma volta na circunferência, o arco ele vai parar num determinado ponto, e aquele ponto é o ângulo congruente a um outro que você tira em 360 graus. E aí eu botei aqui o exemplo, por exemplo, na letra A. Eu tenho um ângulo de 30 graus, e se eu somar mais 30, que vai dar 390, eles são dois arcos congruentes. Se eu pegar 45 graus e somar com duas voltas de 360, o resultado vai ser um arco congruente a 45. Se eu pegar o ângulo de 60 graus e der 3 voltas no sentido horário, por isso está negativo aí, 360 graus, você vai ter uma correspondência desse ângulo em graus. E aí perceba, ó, do outro lado, sempre faz essa correspondência, transformando grau para radiano. Mais uma vez, faça esse exercício, transforme, não custa nada, para que você possa ter essa parte toda aqui. Então, tá vendo aí que eu fiz as transformações, certo? Do seu lado direito, a gente tem a fórmula de você encontrar esses ângulos, que ao meu ver, não é necessário que você vá inventar de decorar isso aqui, não. Isso aqui é só uma maneira formal de você dizer que esse ângulo, o ângulo correspondente aqui, ele é um ângulo alfa mais k vezes 360, onde esse k é o número de voltas que ele está dando. E aqui dá o seu arco côngruo em graus. Do outro lado tem um alfa mais 2k vezes π. K mais uma vez sendo o número de voltas que você vai dar, se ele for positivo é no sentido convencional, que é o anti-horário. Se ele é negativo, quer dizer que o sentido é o horário, ou seja, não convencional. Tá bom? Essa é a correspondência que você tem para fazer transformações de arcos e ângulos côngruos. Tá? E aí eu botei um exemplo para você aqui de como é que se transforma. Por exemplo, 1700 graus corresponde a qual ângulo no primeiro qual ângulo na trigonometria? Qual é o seu arco côngruo? Então você pega 1700 e eu vou dividir por 360. Vai dar exato? Não, não deu exato. O que significa isso? Olha aqui, dividir na divisão, dividir 1700 por 360 vai dar 4 voltas, vai dar 4 e vai sobrar 260. Vamos interpretar esse valor, interpretando o que foi feito aqui. Quer dizer que 1700 ele representa 4 voltas completas na circunferência, 4 voltas completas, e depois que ele der as 4 voltas, ele ainda anda um total de 260 graus. Logo, esse 1700, que é o que está bem aqui do lado, ó, ele é arco congruente, ou arco côngruo, a esse 260 graus. Tá? Como exercício, transforma aí, por favor, 1650
Meu Deus, é difícil escrever. 1650 graus. Ver qual é o seu correspondente aí, a sua primeira determinação positiva no ciclo trigonométrico. A gente chama isso, né? O arco côngruo a ele, antes de completar a primeira volta, chama-se primeira determinação positiva. Então, como exercício, tenta fazer aí 1650 graus, tá bom? Dito isso, feita essa parte aqui de transformação de arcos côngruos, eu coloquei aqui mais 6 exemplos para vocês. A letra A, estou transformando 1200 graus na primeira determinação positiva, eu dividi por 360, deu 3 voltas e sobrou exatamente 120 graus, quer dizer que ele dá 3 voltas completas e para em 120 graus. Coloquei o negativo aí, ó, você faz a divisão normal, como se fosse positiva, tá? E aí você vai ver a sobra que acontece aí, que sobrou aí 60 graus, você tem que transformar, deu menos 300, aqui ó, deu menos 300. Para chegar em 360 você tem que somar quanto? Tem que subtrair quanto? 60 graus. E aí você transformou e encontrou aí a primeira determinação positiva desse ângulo negativo, que ele é mais raro acontecer. Esse aqui é mais complicadinho, ó. Você vai dividir 37π sobre 3 em 2π. A ideia é que você escreva o 2π como sendo alguém que tenha o denominador igual ao dividendo. Como é que você faz isso? Ora, se eu quero botar um 3 aqui embaixo, basta você multiplicar por 3 em cima e embaixo. 2π vezes 3, 6π, 6π sobre 3. E aí você faz, ó, 6 vezes 6π, 36π. Para 37 falta 1π apenas. Aí você determinou que é o π sobre 3, a primeira determinação positiva dele. E aqui do lado eu coloquei mais 3 exemplos para vocês, para que vocês possam dar uma olhadinha. 30 graus, 750, 390 dessas transformações, tá? Qualquer dúvida você pode procurar no WhatsApp, no grupo da gente, ou no chat aí do Classroom. Obrigado, fiquem em casa, fiquem bem, beijo do gordo, tudo de bom e até mais.